foto ou pode ser agora mostrando na aula. E a outra coisa que vocês têm que já ter feito e me mandado... Oi, Luísa. Tá, já vi que tu chegaste. Tô falando Por de sorte, tu és uma professora. das que tinha mostrado o móvel, Luísa. Falei teu nome para dizer que tinhas mandado a foto do móvel. A outra coisa que vocês têm que me mandar, e que só Bruno, Luana, Luísa, Stella e Tiago mandaram, é o roteiro, as perguntas, as dúvidas, a justificativa das escolhas de vocês para a pesquisa. Então, vocês tinham que escolher 2, 3 temas possíveis que vocês têm muito interesse, tá? Que vocês querem saber mais, que vocês querem pesquisar, que é o trabalho que nós vamos fazer a longo prazo, tá? Esse A é só a letra A mesmo, tá? A palavra A não tem crase, não tem H nessa palavra. Então, a longo prazo, nós vamos pesquisar devagar. Em tempos de aula presencial, esse trabalho é feito uma vez por semana, uma aula por semana, as pessoas sentam e pesquisam. Então, 45 minutos por semana, quando é uma aula presencial, dá um trabalho bem bom, porque toda semana a gente tem esse tempo para isso, tá? O que significa pesquisar? Primeiro, vocês vão reunir material. Esse material não é o trabalho de vocês, é um material que vocês vão ler, que vocês vão pesquisar, que vocês vão ficar por dentro do assunto, e a cada dia que vocês leem uma certa parte, ou 3 ou 4 materiais, vocês anotam coisas. Essas coisas vão sendo as conclusões de vocês sobre aquilo que vocês leram hoje, tá? E se vocês quiserem citar uma frase que a pessoa falou ali, copia essa frase, entre aspas, e bota a fonte, para na hora que vocês forem usar isso no texto de vocês, vocês vão poder citar tudo certinho. Então, conforme fulano de tal, e aí vocês botam o que ele disse, e depois vocês botam qual foi a fonte, tá? Todo mundo entendeu isso. Não quero um monte de folha xerocada, entre aspas, de coisa que já existe pronta. Eu quero o texto de vocês sobre aquilo, tá? E isto não vai ser feito em uma semana, não vai ser feito nas férias, tá? Vai ser feito ao longo do mês de agosto, de setembro, tá? É um trabalho demorado. Não saiam correndo fazer assim, achando que já tem que estar pronto, tá? É um trabalho longo e de longo prazo e de fôlego, tá? Bom, o que vocês já tinham que ter me mandado ou vão me mandar durante esta semana? Até sexta eu vou aceitar. Dois, três temas que vocês têm interesse. Estão dizendo, tal tema, por exemplo, Tiago já fez lá 2 temas que ele tinha interesse, disse por quê, e quais são as perguntas que ele gostaria de responder quando pesquisasse isso. Stella botou 3 temas. 3? Deixa eu ver. Foram 2, né, Stella? 2. Foram, acho que 3. 3. Sim, teve gente que mandou 2, teve gente que mandou 3. Eu me lembro dos livros. Tá? E aí ela botou perguntas. São coisas que ela vai pesquisar, que ela vai ler em vários livros, ela vai saber como é que vai ver qual é a melhor resposta e vai ver como é que ela vai emendar isso ali no trabalho dela, tá? A Luana, que escolheu 2 temas que de uma certa maneira tem relação um com o outro, ela vai escolher um deles, que vai ser o foco, mas talvez num capítulo ela use o outro, tá? A Luísa escolheu 3 temas para pesquisar. Já, mais ou menos, já está escolhido qual é, né, Luísa? Qual dos 3 ela vai fazer, tá? O Vitor escolheu 2, e desses 2, daqui a pouco ele vai começar a pesquisar propriamente dito. Digamos, às vezes, que a pessoa bota que ela quer saber sobre tal assunto, tá? E aí ela começa a pesquisar e ela vê que tem muito pouco material. E ela perde a graça, não acha que vai ser legal, porque não tem tanta coisa assim, não tem livro, não tem site, não tem nada.
ela pode desistir. Vai ter 1, 2, 3 semanas até em que a pessoa ainda pode desistir. Porque, como esse trabalho é a longo prazo, se a pessoa desiste, o que vai acontecer? Se ela desiste do primeiro tema, Ela tem o segundo. ela tem o segundo já ali, tá? E ela tem tempo também. Só que aí, em vez dela trabalhar uns 40 minutos por semana, ela vai tentar recuperar o tempo perdido, tá? Nessas primeiras semanas que ela, por exemplo, desistiu, já passaram 3 semanas, tá todo mundo já com um pouco de coisa construída. Então, eu, nas próximas semanas, vou me dedicar um pouco mais, tá? Para fazer isso. Existe alguém que deixa para fazer em cima da hora? Existe. O trabalho fica tão bom quanto poderia ter ficado? Não. Não fica. Tá? Então, isso são aprendizagens. É claro que vai acontecer. Já aconteceu de um aluno em cima da hora, acho que 2 semanas antes, resolveu trocar de tema. Claro que o trabalho dele ficou com cara de quem fez em 2 semanas em vez de fazer em 2 meses. Entenderam? Ele tirou 0? Não tirou 0. Mas não é uma questão só da nota. É uma questão... Ele também não tirou uma nota tão boa. Mas ele poderia ter ficado mais satisfeito com o trabalho dele. Ele sabe que poderia ter feito bem melhor. E eu também sei. Tá? O que é proibido de fazer nesse trabalho? Falar Deve em ser Ah, eu não entendi nenhum dos dois. copiar direto da falar em fonte. primeira pessoa. Boas, 2 coisas boas. Então, falar em primeira pessoa, normalmente, esse tipo de trabalho é na terceira pessoa. Por que eu digo normalmente? Porque, às vezes, em alguns cursos, por exemplo, já eu faço revisão desses trabalhos da universidade. Em alguns cursos, o trabalho é mais pessoal, tá? É um relato de uma coisa que a pessoa fez, ela não tem como falar daquilo sem falar eu, tá? Ela pode até dizer a autora ou autor, tá? Mas tem alguns cursos que para alguns trabalhos liberam. Mas, em geral, a regra é que seja em terceira pessoa, tá? E sim, Tiago, mais proibido ainda é copiar sem dizer a fonte, tá? Copiar e colar. Sempre tem um aluno que acha que a gente não vai perceber, tá? Só que os professores têm muitos recursos para encontrar plágio, tá? E isso é... Também a pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada, né? Então, o certo é ler e não é que vocês vão ler e vão ficar trocando palavra por um sinônimo, tá? Não é isso. É que vocês vão ler, pode até fazer assim, lê, fecha. O que eu entendi do que eu li hoje? Tá? Ah, não sei repetir com minhas palavras. Tenta imaginar que vocês estão explicando aquilo para alguém. Tem vezes que realmente o assunto é mais árido, é mais difícil da gente explicar com as nossas palavras. Então, o que a gente pode fazer é ler em voz alta para alguém, tá? O pai, a mãe, ou um amigo que tenha ali, e pedir para essa pessoa ajudar a entender aquilo que foi lido, tá? Se aquilo que foi, se tem uma frase, se tem uma citação que é muito boa, que eu não tenho como dizer melhor, daí eu faço a citação, tá? Outra coisa, se é um conceito, digamos, adolescência, e daí eu quero botar um conceito do dicionário, eu posso dizer, segundo o dicionário Wise, tal, tá? Porque um conceito é muito difícil da gente dizer com as palavras da gente. O que é um substantivo, tá? Aí é uma coisa que já vai ser uma ideia que já está pronta. Alguém ficou com dúvida? É para me entregar assim que voltar das férias? Não. Não. Please, tá? Não. É para já ter alguma coisa anotada assim que voltar das férias? Sim, porque vocês já devem ir fazendo agora. Hoje já vão com essa tarefa. Toda semana vocês vão escrever um pouco. É para ir escrevendo em folha solta e jogando pelas gavetas da casa? Não. Vocês têm que ter um lugar que vai concentrar tudo que vocês anotarem. Precisa já estar em ordem? Não.
À medida que vocês vão fazendo, essas coisas às vezes vão estar fora de ordem. É como se vocês resolvessem que vão juntar todas as fotos que vocês têm e vão fazer um álbum. O que vocês vão fazer primeiro? Juntar as fotos, né? Então, juntar as ideias, começar a escrever sobre aquilo, não precisa ainda estar em ordem, mas façam tudo num lugar só, num caderno só, ou numa gaveta só, ou numa pasta só, ou num documento do Word que vocês vão guardando ali, tá? Pode ser onde quiser, desde que tudo fique junto. Na hora de organizar, tá tudo ali, você sabe que não tá organizado, tá uma bagunça, mas as ideias estão todas ali, aí vocês começam a organizar. Ah, isso aqui é do capítulo que fala sobre cores básicas, isso aqui é do capítulo que fala sobre tais autores, sei lá, depende do tema de cada um, tá? Se eu estou fazendo sobre um país, estou fazendo sobre a Turquia, vai ter um capítulo sobre a religião, vai ter um capítulo sobre a parte ocidental, a parte ocidental, a parte oriental, esse é vertical, tá? Vai ter um capítulo sobre autores turcos, por exemplo, tem alguns ótimos, quer dizer, tem muitos, tá? E aí eu começo a ler o que eu tinha escrito e digo, isso aqui tá bom para capítulo tal, isso aqui tá bom para o capítulo tal. Entenderam? Sim. Tá. Por enquanto, isso tudo que eu tô falando, vocês têm que prestar atenção, mas ainda não tá na hora prática de vocês, né? Vocês ainda estão, assim, meio, o que eu vou fazer? Depois, inclusive, as perguntas que vocês têm que me mandar nessa semana, às vezes, vão determinar os capítulos que vocês vão formar, tá? Toda semana eu vou pedir notícias. Quando essa aula é presencial, sempre é numa aula que eu tinha um horário só, e sempre os alunos ficavam pesquisando, e em cada aula, 4, 5, 8 me mostravam, daí na outra aula, outros me mostravam, tá? Então, toda semana eu vou pedir notícia. Não deixem passar uma semana sem fazer alguma coisa nesse trabalho. Inclusive, vocês podem anotar e botar a data. Anotar e botar a data naquela semana, tá? Quem tiver super interessado e tiver mais... Vamos anotando ideia do trabalho que a gente vai tendo, assim, para fazer. Sim, tudo que tu pensa sobre aquilo, porque esse trabalho vai acabar sendo uma coisa que a família de vocês vai se envolver. Tiago, tu queres contar um pouco da experiência que tu como irmão, viveste desse trabalho? Eu me lembro que ela ficou umas 3 semanas direto escrevendo um monte. Escrevendo, o que mais? E ela ficava perguntando toda hora para minha mãe, porque minha mãe tem bastante experiência nisso, já que ela é assistente social, já viu muitos casos sobre adoção, essas coisas. Sim. Mas ela também ficou procurando um monte de livro, filme. A minha mãe perguntou para as gurias que trabalham com ela se elas tinham DVD de adoção. Um monte de coisa. O que vocês percebem? O irmão, que não tinha nada a ver com isso, sabe bastante do trabalho da irmã. Provavelmente, em alguns horários que eles estavam juntos, ela comentava, e talvez até ela comente até hoje, né? Isso aí do meu trabalho, tarará. Ou, sim, na adoção acontece tal coisa. Por quê? Porque como ela estudou bastante sobre isso, muito, 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 e ela teve pessoas que ajudaram, pessoas que deram um palpite, pessoas que mandaram vídeo. Por quê? Porque ela fez essa divulgação, que é uma coisa muito comum quando a gente está fazendo uma pesquisa, é que a gente comente, porque aquilo passa a ser parte da vida da gente. E aí os adultos, ou os outros da idade da gente, vão ajudando, vão fazendo uma pergunta. Às vezes, fazer uma pergunta é uma coisa que ajuda muito, porque a pessoa, às vezes, não tinha pensado naquilo. E aí ela vai atrás para investigar. Ou, se ela já tem a resposta, vai ajudando, porque à medida que ela vai explicando, ela também está se preparando. Entenderam? Então, muito provavelmente, a família de vocês vai acabar sabendo sobre o trabalho de vocês. Espero. Combinado? Ou os amigos, ou na vida, muitas vezes eu encontro alunos adultos que me dizem, aquele trabalho, e aí eles contam o que aquilo
fez, não é que mudou a vida deles, mas em que aquilo fez diferença nos próximos trabalhos que eles fizeram, ou até na profissão que eles escolheram. Teve um aluno esses dias que me encontrou, esses dias, já faz mais de 4 meses, porque foi antes da quarentena. Ele me encontrou no terminal, veio correndo, gritando, e ele disse que estava fazendo o curso de Relações Exteriores por minha causa. E eu fiquei assim, ué? Ele disse, por tua causa e do André. Então, às vezes, a gente nem sabe que um certo trabalho, que uma certa coisa que o professor disse, pode, essa certa coisa pode ajudar na escolha da profissão, por exemplo. Tá? Então, esse trabalho pode ser que o importante é que ele seja muito interessante para vocês. Tá? E aí foi? Alguém ficou com alguma dúvida? Não sei se eu entendi. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu entendi direito. É tipo, vai ter que fazer um TCC, tá? E daí a gente vai ter que entregar o tema e várias perguntas que a gente tem que responder até essa semana. É isso? Mas vocês não têm que responder, entendeu? Vocês vão fazer as perguntas ou os temas que são do teu interesse. Como, isso vai servir, Giovanni, como um roteiro de primeira pesquisa. Tá? Eu posso ler a de algum de vocês que entregou? Oi? Não entendi, Giovanni. Mais de um tema, isso que eu não entendi. Sim, porque Um por tema, que é legal tu ter 2 temas? Porque se acontecer qualquer coisa com o teu plano A, tu tens o B ou o C. Tá? O Bruno me perguntou, por exemplo, o que aconteceria se 2 alunos tivessem o mesmo tema. Então, uma das coisas possíveis é que um dos 2 escolha o plano B. Tá? Outra coisa possível é que façam o mesmo tema com itens diferentes, assim, com pontos de vistas. Ah, entendi. Enquanto tu tens ele na mão e podes ler, Luiz? Tá, Giovanni? Então, para esta semana, quem não mandou, que são vários, que é a grande maioria, vocês vão ter que me mandar 1 ou 2 temas que vocês escolheram, dizendo por quê, e dizendo algumas ideias que vocês gostariam de saber sobre aquilo ali. Pode ser em forma de pergunta, ou pode ser em forma de itens. Não? Luísa também escolheu temas muito legais. A pena quando vocês me mandam 2 ou 3 é que eu fico louca para ler os 2 ou 3. Tá procurando, Luísa? Mais alguém gostaria de falar da sua intenção de pesquisa? Achei, prof. Tá. Tá, então eu vou fazer sobre os transtornos mentais e eu vou fazer o que são transtornos mentais, quais são os principais, como eles são tratados pela sociedade. Vou fazer da ansiedade, daí tem a perguntinha aqui, quando começou a ser estudada, quem teve o diagnóstico, o que causa, quem pode ter, sintomas e fazer se alguém contigo tiver uma crise. De depressão também vai ter alguns, transtorno de possessão e psicose. Coisa boa. Não coisa boa psicose, coisa boa vai ficar esse trabalho. Isso, né? Uhum. Alguém mais gostaria de ler? Giovanni, essa ajuda da Luísa esclareceu para ti? Sim. Entendeu? Ela fez um roteirinho de coisas. É claro que durante o trabalho da Luísa, digamos que ela tivesse posto esses 4 problemas e que enquanto ela está procurando, ela vê que um é parte do outro. Tá, ela vai mudar. Isso que ela botou agora como sendo 4 tipos,
ela vai na hora arrumar, botar que são 3 tipos e que um desses tipos se divide em tais. Entenderam? Esse primeiro roteiro não é obrigatoriamente, ai, agora eu vou mudar, mas eu já disse que vou fazer assim. Não tem problema. Tá? A pesquisa é de vocês. E depois, na hora de apresentar, pode ser que alguém diga, ai, mas tu não falou de tal problema, tal distúrbio. Não tem importância. O meu foco neste trabalho foi esse, foram esses 4 aqui. Tá? Daí a pessoa que está achando falta de outro, faz a pesquisa dela. Pode sugerir para a Luísa, mas nunca a gente vai conseguir pesquisar tudo sobre um assunto. Tá? Nunca vai conseguir. Então, o que tem que pesquisar é que fique bem completo, que fique bem feito, que fique feito pela própria pessoa. Tá? O que mais? Mais alguém gostaria de contar o seu? Ou ler, ou contar, dizer, vou pesquisar sobre tal coisa. Não? Tá. Todo mundo entendeu que vai me mandar isso nessa semana, que daí... Eu posso falar? Pode. Eu vou fazer sobre alguns exercícios que a gente pode fazer com ASMR, que eu acho que a galera não conhece, que é Autonomous Sensory Meridian Response, que é um tipo de vídeo que a gente pode relaxar assistindo apenas ou vendo ou escutando. E sobre lo-fi, que é um estilo de música, assim, que não... Geralmente é para relaxar, assim, eu costumo estudar ouvindo lo-fi, que não é muito... Nem é muito rápida a música, nem muito devagar. É uma, assim, vamos dizer assim, uma música relaxante pra gente... Não tem muita fala também. Geralmente é só de fundo, assim, qualquer coisinha, só uma batidinha da música e a melodia. Matheus, aqueles barulhinhos que as pessoas fazem também tem a ver com isso? Isso, ASMR, que Uhum. Que as pessoas tem ficam fazendo um diferença. barulhinho. Na verdade, aquilo me incomoda mais do que me acalma. Matheus, na verdade, os dois vão fazer parte de um trabalho só, né? Exato. Tá, porque senão ficaria muito pouca coisa. Isso é outra coisa que eu vou falar, é que às vezes o trabalho da gente fica ou muito, muito amplo, e aí a gente meio que se perde, tem que fechar um pouquinho. E às vezes ele é tão fechadinho que a gente fica com pouca coisa e o trabalho acaba ficando muito curto. Em 2 semanas o aluno me diz não tem mais nada para procurar. Nesse caso de não ter mais nada para procurar, o que a pessoa pode fazer? Pode abranger um pouquinho mais. Digamos que ele faz sobre isso e acha que tem pouco material, ele pode pesquisar sobre outras terapias para acalmar pessoas, por exemplo. E isso vai virar a parte principal, mas não é só isso. E onde E o contrário. a gente faz o trabalho? Como? Tipo, a gente vai fazer o trabalho aonde? Vocês vão fazer, ó. Tu tá perguntando assim, num papel ou num Word? É, tipo isso. Tá. O trabalho sempre é apresentado de 2 formas. Uma forma é um trabalho de papel, tá? Com 20 e poucas páginas. E a outra forma é apresentado em aula. A apresentação em aula pode ser, tipo uma aula, que dura 10, 15 minutos. O que o aluno pode usar nessa aula? O que ele bem entender. Tá? Já teve um aluno que fez sobre mágica, ele apresentou o trabalho e fez mágica. Já teve um aluno que apresentou sobre pizza, ele apresentou todos os detalhes e trouxe uma pizza. Mas não precisa. Tá? Já teve aluno que só falando apresentou sobre viagem no tempo, por exemplo. Um trabalho excepcional. Tá? Então, o recurso que ele vai usar, normalmente, por exemplo, se vai usar PowerPoint, não deve usar no PowerPoint o texto todo, porque é uma chatice. Tá? Então, o que a pessoa pode usar no PowerPoint? Imagens que façam, que deixem ainda mais interessante. Digamos, vou falar sobre as estrelas. Tudo que eu estou falando como exemplo são trabalhos que já aconteceram, tá? Então, falou sobre o universo, as estrelas, enquanto isso, no PowerPoint tinha uma estrela, uma foto de não sei que massa celeste, tá? Ou pode, às vezes, apresentar um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, sobre ondas, por exemplo, já teve.
tá? Daí a pessoa apresenta aquele pedacinho no meio da fala dela, mas a pessoa vai falar, o trabalho vai ser falado, essa parte da apresentação. Esse trabalho, no dia da apresentação, ele vale 3 notas. Ele vale o trabalho escrito, o trabalho falado, apresentado para os colegas, e eu como ouvinte, tá? As pessoas assistindo, avaliando, às vezes fazendo perguntas, tá? Então ele tem, e ao longo do trabalho, por exemplo, nessa semana, todos vocês vão ter uma nota dessa primeira coisa que vocês vão fazer. Quando a gente voltar, depois de 1, 2 semanas, vocês já vão ter outra nota, e isso tudo é produção de texto, tá? Então, vocês vão me apresentar eu vou pedir 2 parágrafos que já estão prontos, vocês vão me mandar, entenderam? Às vezes, um trimestre, a maior parte das notas do 9º ano, a maior parte vai ser formada por esse trabalho, entenderam? Não vai ser só no dia de apresentar, tá? Estão animados? Eu diria que sim. Tá. Que bom. Eu também. Esse é o meu trabalho preferido de toda a vida. Eu sempre adoro esse trabalho. Dá para ver, né? Eu adoro, eu aprendo muito. E eu acho que faz diferença na qualidade do texto de vocês. Tá? Bom, passando para outro assunto. Então, alguém tinha me perguntado sobre trabalhos, a Camila, né? Sobre trabalhos antigos, ó. O que eu tenho já nas minhas anotações? O Mobile, a prova, aquela do clube de boxe, e a pesquisa roteiro dessa semana, tá? Qual a prova, prof? Eu vou de férias e eu espero que vocês tenham me mandado essas 3 coisas. A prova todo mundo fez, não faltou ninguém nessa turma. Ah, tá. Tá? Então, quem fez essas 3 coisas está tranquilo. Nas férias vai ler um livro, vai escrever um pouquinho no diário, vai ver um filme, pode escrever no diário sobre isso, tá? Vai ajudar em casa, espero, né? Participar das tarefas da casa, vai organizar suas Tem coisas. que continuar escrevendo diário. Hã? Tem que continuar escrevendo diário. Sim, o diário é para ser uma coisa boa também. Ô, prof, eu vou escrever o que no diário? O que vamos escrever no diário? No diário, ó, vocês têm Porque teve uma 10 folhinhas sobre o diário. várias vezes a mesma coisa. Isso, mas vocês podem intercalar aquelas folhinhas. Uma era sobre um livro, outra era sobre um filme, outra era sobre um lugar, outra era sobre um sentimento. Então, vocês podem ir intercalando. Num dia, vocês falam sobre que droga, tá chovendo, já não basta que eu tenho que ficar em casa. Ou o contrário. Que coisa boa, essa chuvinha, valeu. Pode ser um sentimento, tá? Pode ser sobre uma coisa que vocês assistiram. Por exemplo, estou lendo um livro. Meu livro não está aqui. Estou lendo um livro incrível, porque eu peguei um livro assim, ó, do nada, que estava aqui até, não, estava naquela ponta. Peguei um livro, tinha terminado o anterior, peguei aquele ali, que eu fico lendo alguns ao mesmo tempo, e não é que o livro é sobre uma quarentena, se chama O Último Povoado da Terra, e é um povoado que é separado, assim, que resolve se fechar durante a gripe espanhola, e para que ninguém entre ali, e para que eles fiquem longe do que eles sabem que está acontecendo nos outros lugares ali perto, que é uma peste. Só que eles não têm muitas informações, eles só têm um médico, e o médico acha que se pega de tal jeito. Então, está muito interessante de ler esse livro. Então, digamos que no meu diário, em alguns dias dessa semana, porque eu vou continuar lendo o livro, eu comento sobre uma coisa do livro. Nossa, que incrível! Eles chegam a matar uma pessoa que tenta entrar na aldeia deles, ali no povoado deles. Tá? Porque é alguém que está insistindo em entrar, e eles dizendo não entra, não entra, não entra. Eles de longe, né, com as armas. E que foi uma pandemia mesmo, também, que é verdadeira, né?
Mas a história é fictícia. Então, eu poderia escrever sobre isso. Outro dia eu posso escrever sobre outra coisa, que faltou água aqui em casa, por exemplo. Tem água para lavar louça, mas não sobe no sistema de aquecimento solar. Tá, pode ser isso naquele dia. Não é uma coisa que vocês têm que, eu vou escrever no diário, coitado de mim. É uma coisa legal, é um pensamento de vocês. Quem não tem ideia, pega as folhinhas, as 10 primeiras parcerias na jornada, que vai ter ideia. Uma bem diferente da outra. Façam uma colagem, façam uma história em quadrinhos. Falem sobre uma coisa que está muito legal de diferente, outra que está muito chata de diferente. O que está muito legal de diferente para você? A gente pode acordar um pouco mais tarde. Ó, já falou sobre isso no teu diário, Thiago? Já. Tá, Thiago já falou. Outras pessoas que acham que isso é legal, já comentaram sobre isso? Pode escrever 2, 3 parágrafos sobre isso. Tá. O que está muito chato? Quem pode falar? Não pode sair de casa. Não pode sair de casa, e aí a pessoa diria o que ela sente falta de sair, para onde ela gostaria mais se ela pudesse ir só num lugar. Tá? O que é muito triste. Triste mesmo, diferente de chato. Não entendi a pergunta, porque tá uma barulheira aqui em casa. Tem As pessoas morrendo. O que é muito triste? Ó, quem foi, Stella? As Duda? pessoas morrendo. Muitas Yes. pessoas morrendo, né? Que a gente fica ouvindo às vezes. Nossa, é muito triste, né? Tem alguma vez que vocês disseram bem feito? Não. Bem feito por quê, prof? Assim, tem alguma notícia que vocês ouviram e vocês disseram, bem feito. Quando o Bolsonaro Sim. Aí sim. Bolsonaro. Bolsonaro. Peraí, teve gente que falou ali. É errado desejar a morte de alguém. Tipo, não deixa a morte. Mas eu falei, nossa, bem feito, sei lá. Né? Porque ele era atleta, que não ia pegar, não sei o quê. Teve uma notícia que eu vi. Não chegou no grupo de atleta dele, né? Aquelas pessoas que disseram assim, ele é engenheiro, ele vale mais que tu, e daí chega na hora, foi demitida, e a pessoa, bem feito. Porque tem horas que a gente acha errado. Eu vi uma notícia que uma menina foi para uma festa no meio da pandemia, aí ela pegou e levou para casa e o vô e a mãe dela faleceram. Aí, daí apareceu que ela ficou chorando no enterro e tal, aí deu aquela, né, tipo, pra ficar esperto. Pra ficar esperto. Só que coitados dos que não tinham nada a ver com a... Porque às vezes... Sim, mas aí, tipo, fica com aquela sensação de bem feito pra ela, sabe? Pra quem... Vai mudar de opinião, né? sempre a culpa que matou. Então, isso aí também a gente, às vezes, pode, para desabafar, escrever no diário, né? Pô, eu não estou fazendo tal coisa, e eu fico vendo na TV um monte de gente fazendo, ou eu fico vendo no Instagram as pessoas indo para a praia e eu não fiz nada. Tá? Então, essas coisas podem ir pro diário. Se a pessoa está super feliz. Eu me lembro nos primeiros dias que teve aluno que disse que estava um paraíso, só ficava jogando. Então, enquanto a gente consegue se escapar do vírus, né? Que já que é para isso que a gente está passando tanto trabalho, mas pelo menos nós não estamos com a mesma tristeza de quem está sofrendo com a doença ou perdendo pessoas queridas por causa dessa doença. Quanto mais a gente se proteger, melhor para nós e para nossa família. Deixa eu ver se eu tenho que ler alguma coisa que tem escrito aí, se precisar, vocês me falam. Ah, tá, a Luísa falou mesma guria do Vitor. Tá. Bom, nós começamos as regras de acentuação vendo as palavras oxítonas e as palavras proparoxítonas, que são duas regras bem simples.
Hoje nós vamos ver aqui, que eu vou apresentar, deixa eu só botar aqui. Ah, já devia ter feito o intervalo, né? Ou é bem agora? Ah, é bem agora. Tá, a gente faz o intervalo agora. Querem fazer ou querem correr direto e terminar 10 minutos antes? Não, prof, pelo amor de Deus. 5 minutinhos. Tá, 5 minutinhos e dá. Tá? Mas saiam da sala e depois voltem para eu fazer a chamada de novo. Tá? 15 minutos? 5 minutinhos. O certo é 10. Eu entendi de 15, eu fiquei assim. Tá, 10 minutinhos. O horário normal, então. Mas saiam da reunião para voltar depois para eu ver quem vai chegando. Ô, prof, pode aproveitar para mostrar o mobile? Pode Eu vou ver? mostrar- Aproveitar para mostrar o mobile. Pode. Na volta, né? Ah, tem que ser em aula? Uhum. Delicinha. Queres mostrar agorinha? Nossa. Não sei. Para mostrar, Luara? Sim, só tô. É que eu fiz com. Tá embolado, calma. Ficou sem som? Eu fiz assim, ó. Vocês fizeram na aula de arte ou de suru? Não? Não, eu fiz em casa. Mas no 7º ano a gente fez. Hã? Só no 7º ano que a gente fez. Ah, tá. É porque teve. Eu acho que foi no 7º agora que fizeram. Tá lindo, Luara. E que papel é esse? É que tinha que ser papel colorido, né? Porque daí eu peguei uns que tinha aqui em casa numa. É tipo, vários recortes. Aham. Num negócio, ó. Daí é cheio de recorte de papel. Ah, que legal. Daí tem vários tamanhos e tipo, diferentes. E tu relacionaste o tema com a quarentena ou com o teu livro livre? É que dá pra relacionar com a quarentena e com o clube de boxe. Ah, tá. Como? Explica. É porque eu fiz um monte de passarinho. Tipo, o clube de boxe é porque ele não conseguia, sabe, tipo, ser livre e se expressar, os judeus, sabe? Uhum. E na quarentena a gente também não tá, tipo, preso. Sim. Tá. Muito bem, já vou anotar. Então faz um intervalinho. Saiam da sala. Arthur e Thiago. Arthur tá aí? Pode sair da sala e voltar depois. Arthur?